Visualize esse cenário. Você e a sua equipe de marketing passaram os últimos 6 meses desenhando. Imagine o lançamento perfeito. A copy já estava afiada, o tráfego pago foi otimizado milimetricamente e os influenciadores postaram exatamente na hora combinada. É aquele momento em que o gráfico de acessos em tempo real deixa de ser uma linha horizontal e vira uma parede vertical. É o seu momento, a sua Copa do Mundo. O jogo começou, a bola está rolando e todo mundo, absolutamente todo mundo, decidiu olhar para sua marca ao mesmo tempo. O coração acelera, a adrenalina sobe e de repente o silêncio. Não o silêncio da tranquilidade, mas o silêncio de uma tela branca. O site parou de carregar. O carrinho travou no checkout. O banco de dados engasgou. O cliente, que estava com um cartão de crédito na mão, pronto para te dar o dinheiro, encara um aviso de erro 504, Gateway Timeout. Ele espera 3 segundos, que é a média de paciência do usuário moderno em 2026, e fecha a aba. Ele não volta mais. E pior, ele vai para o concorrente e ainda reclama de você no Twitter. O que eu acabei de descrever aqui não é um pesadelo distante, tá? É a realidade de centenas de empresas que confundem estar na nuvem com ter escalabilidade. Recentemente, vimos dados alarmantes sobre o final de 2025. Estima-se que o varejo global tenha perdido bilhões de dólares apenas por instabilidade técnica durante a Black Friday, período de festas. A pergunta que eu quero deixar martelando na sua cabeça hoje não é se você vai ter um pico de acesso, mas se a sua infraestrutura aguenta o tranco quando esse pico chegar. Estamos falando do efeito Copa do Mundo, aquele momento em que a demanda sobe 10, 15, 20 vezes em questão de segundos. A sua empresa aguenta? Ou o seu sucesso vai ser a causa do seu colapso? Hoje nós vamos mergulhar fundo no conceito de cloud elástica e auto-scaling. Mas calma, eu não estou aqui para te dar uma aula chata sobre configurações de servidores ou ficar jogando siglas como EC2 ou Kubernetes na sua cara sem contexto. O meu objetivo é que você, como líder de negócio ou entusiasta de tecnologia, entenda a lógica financeira e estratégica por trás de uma operação que não cai. Vamos falar sobre como transformar a sua infraestrutura de um custo fixo ruim em uma vantagem competitiva inteligente. Para entender por que os sites caem, precisamos desconstruir uma ideia antiga que muita gente ainda tem sobre servidores. Durante décadas, a infraestrutura de TI foi tratada como um edifício de concreto. Digamos que você esperasse receber 1000 pessoas na sua loja. O que você fazia? Alugava um prédio que comportasse 1500 pessoas só por segurança. Se aparecessem 2000, 500 ficavam de fora. Se aparecesse só 10, você continuava pagando o aluguel de um prédio gigante vazio. Isso é o modelo tradicional. Mesmo quando virtualizado, você contrata uma máquina com X de memória e Y de processador. É estático, é rígido. Agora, o problema é que a internet não é linear. O comportamento do consumidor é caótico. Um post viraliza numa terça-feira à noite, um concorrente sai do ar e o tráfego migra para você, ou, como vimos recentemente, agentes de inteligência artificial começam a varrer o seu site buscando preços, gerando um tráfego não humano gigantesco. Se você tem uma infraestrutura prédio de concreto, você tem 2 caminhos ruins. Ou você paga uma fortuna para ter um prédio gigantesco, ocioso, o ano todo esperando o Natal, ou você economiza, contrata um prédio pequeno e quando a Copa do Mundo chega, as paredes racham e o teto cai. E é aqui que entra o conceito de elasticidade. Nas parcerias que implementamos aqui na Areópagos, nós gostamos de usar a analogia da sanfona. Uma infraestrutura elástica não é um prédio de concreto, ela é um organismo vivo. Imagine que a sua loja online tivesse a capacidade mágica de perceber que a fila do caixa está aumentando. No momento em que a 10ª pessoa entra na fila, plim! Surge um novo caixa atendendo. A fila aumentou mais? Surgem mais 5 caixas. O movimento parou de madrugada? Esses caixas desaparecem automaticamente e você para de pagar o salário deles no mesmo segundo. Isso é o auto-scaling na prática. É a capacidade do seu sistema de ler o ambiente e reagir. E quando digo ler o ambiente, não é achismo. Estamos falando de métricas precisas. O uso do processador passou de 60%, sobe mais 2 máquinas. O tempo de resposta do banco de dados aumentou 20 milissegundos, cria uma réplica de leitura instantaneamente. O cliente final, aquele que está comprando o seu produto, não faz ideia do que está acontecendo nos bastidores. Para ele, a experiência é fluida. O site não engasga, mas por trás daquela máquina de carregamento rápida, existe uma orquestra complexa de servidores sendo criados e destruídos em tempo real para garantir que a performance seja constante. Não importa se você tem 100 ou 100 mil pessoas online. Vamos trazer isso para o agora. Por que isso é mais urgente hoje do que era há 2 anos? Se olharmos para o retrovisor, o final de 2025 ensinou lições duras. Tivemos grandes players do mercado, empresas listadas em bolsa enfrentando o que chamamos de apagão de reputação. Relatórios recentes mostram que o custo do downtime, o tempo fora do ar, disparou. Para grandes operações de varejo, cada hora fora do ar pode custar entre 1 e 2 milhões de reais em vendas diretas. Mas o custo indireto é ainda pior. Uma pesquisa recente indicou que quase 70% dos usuários não retornam ao aplicativo móvel se ele falhar 2 vezes seguidas. A tolerância acabou. Nós temos um novo vilão ou herói, dependendo de como
como você vê entrando em campo em 2026. A inferência inversion, ou inversão de inferência. Analistas de tecnologia apontam que este é o ano onde o tráfego gerado por IAs executando tarefas vai superar o tráfego de treinamento. O que isso significa para o seu servidor? Significa que o tráfego vai ficar ainda mais imprevisível. Antes, você sabia que os humanos dormiam. O tráfego caía às 3 da manhã. Agora, com assistentes pessoais de IA fazendo compras, reservando passagens e comparando preços 24 horas por dia, os picos de acesso podem acontecer a qualquer momento. Se a sua infraestrutura não for elástica e automatizada, você vai ser pego de surpresa. Além disso, a Forrester, uma das maiores consultorias do mundo, soltou uma previsão que me deixou em alerta. Eles preveem riscos de instabilidade nas grandes nuvens públicas, como a AWS ou Azure, porque o foco desses gigantes está 100% voltado para construir data centers de IA, às vezes deixando um pouco de lado a manutenção da infraestrutura legada. Isso significa que você não pode simplesmente confiar cegamente que a nuvem nunca vai cair. Você precisa construir a sua aplicação para ser resiliente. O conceito de Cloud Native nunca foi tão vital. Sua aplicação precisa ser desenhada para sobreviver, mesmo que uma parte da nuvem balance. Ok, Matheus, entendi. Preciso de elasticidade. Mas isso não vai me custar uma fortuna? Essa é a pergunta de milhares de dólares. E a resposta é contraintuitiva. A elasticidade, quando bem feita, é o que vai salvar o seu orçamento. Muitos empresários têm medo da nuvem porque ouviram histórias de terror de empresas que receberam aquela fatura de 50 mil reais no fim do mês, porque esqueceram um servidor ligado. Isso acontece, mas isso geralmente é má gestão, não culpa da tecnologia. Aqui entra um termo que você precisa notar: FinOps. FinOps é a fusão de finanças com operações. É a prática de trazer responsabilidade financeira para a engenharia. Em uma arquitetura elástica moderna, nós configuramos limites. Nós dizemos para o sistema: você pode crescer para aguentar o tráfego, mas só até esse teto de custo. Ou então, se o tráfego cair, destrua essas máquinas imediatamente. O segredo não é apenas escalar para cima, scale up, é escalar para baixo, scale down. É a capacidade de voltar o tamanho mínimo assim que o intervalo do jogo acaba e todo mundo volta para o sofá. Vou te dar um exemplo prático, sem citar nomes, de algo que vemos muito. Uma empresa de e-commerce mantinha 20 servidores ligados 24 horas por dia para garantir que o site não caísse. Eles pagavam por 20 servidores, mas usavam a capacidade de 2% durante 90% do tempo. Era um desperdício colossal. Ao implementarmos uma arquitetura de auto-scaling, mudamos a lógica. Eles passaram a rodar com apenas 2 servidores na madrugada. Às 8 da manhã, o sistema automaticamente subia para 5. No horário de pico do almoço, ia para 10. E na Black Friday, o sistema teve a liberdade para subir para 150 servidores por 3 horas e depois voltou para 2. O resultado? A conta no final do mês caiu 40%, mesmo tendo suportado um pico de vendas histórico. Isso é eficiência. Isso é usar a tecnologia a favor do seu fluxo de caixa. Mas atenção, não é só apertar um botão. O seu software precisa estar pronto. Não adianta ter servidores elásticos se o seu banco de dados é um gargalo único. É como ter uma estrada de 10 pistas que desemboca em uma porteira de fazenda, por exemplo. O trânsito vai parar do mesmo jeito. Por isso, falamos tanto em desacoplar serviços. Separar o que é a visualização do produto, do que é o carrinho de compras, do que é o processamento de pagamento. Se o sistema de pagamentos ficar lento, o cliente ainda consegue navegar no catálogo. Se a busca cair, o cliente ainda consegue ver a home. A resiliência está na modularidade. Olhando para frente, para o que resta de 2026 e entrando em 2027, a brincadeira vai ficar ainda mais séria. Estamos caminhando para o que chamamos de agente FinOps. Em breve, não serei eu ou um engenheiro da nossa equipe configurando as regras da escala. Serão agentes de IA autônomos. Imagine uma IA que monitora não só o uso da CPU, mas o Twitter e o Google Trends. Ela percebe que um influenciador acabou de mencionar a sua marca em um podcast ao vivo, antes mesmo do primeiro usuário digitar no seu site. A IA já previu o tsunami de tráfego e preparou a infraestrutura. Ela negocia o preço dos servidores em tempo real num leilão digital, o Spot Instance, para pagar mais barato, escala a operação, atende todo mundo e depois desliga tudo, gerando um relatório de custos detalhados para o seu setor financeiro. Isso já está começando a acontecer. A tecnologia deixa de ser reativa e passa a ser preditiva. O efeito Copa do Mundo deixa de ser um momento de pânico e passa a ser mais uma terça-feira. Mas, para chegar nesse nível, você precisa fazer o básico bem feito agora. Não dá para correr uma maratona se você não consegue andar até a esquina. A base precisa ser sólida. Para fechar, quero que você saia daqui com uma reflexão prática. Não trate a infraestrutura da sua empresa como um mal necessário. Ela é o alicerce da sua receita. Se você tem dúvida se a sua empresa aguenta um pico de 10 vezes, a resposta provavelmente é não. E a esperança não é uma estratégia de gestão. Então, o que você pode fazer hoje? Primeiro, teste de carga. Não espere a Black Friday ou o lançamento para descobrir onde o sistema quebra. Hoje, existem ferramentas que simulam milhares de usuários acessando o seu site
site agora. Quebre o seu site em um ambiente de teste de propósito. Descubra onde está o gargalo. É no banco de dados? É na rede? É no código? Segundo, revise a sua arquitetura. Pergunte para o seu time técnico. Nossa aplicação é stateless? Ela guarda estado ou qualquer servidor pode atender qualquer cliente? Se a resposta for técnica demais e confusa, acenda o alerta amarelo. Sistemas modernos precisam ser independentes. Terceiro, cultura de observabilidade. Não basta saber que o site caiu, você precisa saber por que ele está ficando mais lento antes de cair. Monitoramento em tempo real é vida. Aqui na Areópagos nós respiramos isso. Nosso trabalho não é apenas escrever linhas de código, é garantir que o seu negócio tenha a robustez de uma gigante, com a agilidade de uma startup. Nós entendemos que por trás de cada request no servidor existe um cliente, uma expectativa, uma receita. A nuvem elástica é a única maneira economicamente viável de lidar com a imprevisibilidade do mundo moderno. Se você quer dormir tranquilo enquanto o seu faturamento bate recordes, você precisa parar de confiar na sorte e começar a confiar na automação. O futuro pertence a quem consegue escalar, e a boa notícia é que a tecnologia para isso já está disponível. Basta saber usar. Eu espero que esse papo tenha aberto a sua mente para o que acontece nos bastidores das grandes operações. Nos vemos no próximo vídeo.